Eu acho que vocês estão à frente de falar disso, então. Vamos! Vale nota? Demais! Pois é, então vamos embora. Vamos falar de proteínas. Que a gente falou já de carboidrato. Vou apagar esse trem aqui. Porque a gente já falou de carboidrato. A gente já não falamos? A gente falou de carboidratos. A gente falou de lipídios. Hoje a gente vai falar de proteínas. Ácidos graxos é um tipo de lipídio. Lipídio é o macro, é qualquer gordura, entra aqui nessa classe. Isso a gente falou de colesterol, a gente falou colesterol LDL, HDL, VLDL, quilomicrons, triglicerídeos, ácidos graxos, fosfolipídios, que aí é a formação da membrana, etc. A gente entra tudo aqui, ó, lipídios. Tudo é essa massa toda. Carboidratos é o que? Monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Isso a gente falou de glicose, frutose, galactose, glucose, né? Tudo terminose é carboidrato. Não é isso? Fala que é, Madeira. Amado. Sim. Vamos ver se vocês estão cravos nisso. Vamos lá. Proteína. Que diacho é proteína? É a pergunta, né? Que diacho é isso? Acho que eu vou fazer um nome do meu canal, vai ser Que diacho é isso? Gostei. Também gostei. Pronto. Projeto das férias. Tem que fazer as férias? Não vamos pra praia? Não, vamos abrir um canal no YouTube. Super apoio ainda, dá pra revisar. Eu também acho. Eu vou fazer Que diacho é isso? Fala que Que diacho é isso? Que diacho é isso? Adorei. Vai ensinar. É a sua cara. Na praia eu falo, que diacho é isso? Eu falo uma palavra, eu falo uma palavra, oxalacetato, que diacho é isso? Pronto, o nosso canal é Que diacho é isso? Você nem como escreve, você escreve. Jogo, coloca tudo junto, fica melhor. Que diacho é isso? Peraí, eu sou um vídeo aqui no vídeo. O que é proteína? O que dentro da cabeça de vocês, o que vocês imaginam que é proteína? Um monte de aminoácidos. Gostei dessa primeira definição. Vamos lá. Que diacho é isso? Ligados por uma Diacho. cadeia. Eu errei pra você falar. Você que escolhe. Que diacho Dá melhor pro X. é isso? Não, é com CH. Que diacho é isso? Não é pra escrever certo, é pra dar um mais legal. Não, mas é assim que a gente acha que é. Diacho. Com X, né? Não. Com CH? Isso. É. Ah, mas fica melhor. Que diacho é isso? Tá bom, então vamos embora. Que diacho é isso? Proteína. Vou fazer qual é isso? Eu já tô até me vendo. Que diacho? Ai, meu Deus, ela gostou. Gostei, porque eu queria alguma coisa que fosse assim. Autêntico. Exato. Pô, eu faço tanta ideia legal. Tem que ter uma ideia legal pra mim, né? É. Um monte de aminoácidos. Ligados por uma cadeia peptídica. É um monte, né? De aminoácidos. É um monte. Aham, um Aqui a monte. praia, aqui a árvore, um monte de aminoácidos. Um monte de aminoácidos. Estão indo bem. O que mais que vocês acham que eu tenho? Vocês são um monte de aminoácidos. Um aminoácido pilhado, vamos fazer um monte. Aminoácidos são ligados por uma cadeia, por cadeia peptídicas. Ligações Peptídicas. Formadas, né? Por ligações. É muita coragem deixar esse celular aqui, viu? Sugiro fortemente que coloque ele naquela tomada de lá, ó. Posso colocar? Pode deixar. Você se importa se colocar lá? Não. Obrigada. Não, eu que agradeço, porque eu não tenho dinheiro pra. Se eu dou um picudo aqui, eu não tenho dinheiro pra dar um não, viu? Não. Era professor. Pronto, já disse tudo. Exato. Carregando por isso. Se eu fosse no episódio. Vamos lá.
Formadas por ligações peptídicas. O que vocês acham que compõem proteínas? De onde vêm as proteínas? Do RNA? Do? De quem? RNA? Do RNA. Eu acho que é verdade. Todas as respostas assim estão corretas. As proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos, eles são formados por um grupamento nitrogenado e um grupamento carbonado, um ácido C duplo OH. Mas eu vou tirar esse H aqui, porque eu quero deixar ele eletronegativo, poder escrever oxigênio, tá? E aqui o NH3 eletricamente positivo, certo? Isso é um aminoácido, tá? Não parece um pirulito aqui, do jeito que eu fiz? Eu quero ensinar vocês como se fosse um pirulito mesmo, tá? Vocês vão entender por quê. Então, nesse pirulitinho aqui eu tenho uma parte que é o nitrogênio e a outra parte que é formada por carbono. Basicamente, carboxila, que a gente chama, né? Esses grupamentos aqui, C duplo OH, uma carboxila. Então, eu tenho uma carboxila, tenho nitrogênio e aqui está ele. A sua base molecular é essa e eu tenho o radical. Todos os aminoácidos aqui para cima são iguais, só vai mudar o radical, que vai caracterizar a interação que ele vai ter com outras moléculas. Então veja, eu tenho aqui nitrogênio, a carboxila e o radical. Nitrogênio, carboxila, radical. Nitrogênio, carboxila, radical. Percebe? É tudo igual. Só muda o radical. A gente vai ter radicais simples, como a glicina, que é o nosso menor aminoácido, mais simples de todos, até o mais complexo, ó, que é o triptofano. Está presente na manga, triptofano. Tem bastante triptofano na manga. Ele é ótimo para quê? Para dormir. Sério? Não, só na fruta. A fruta para dormir é manga. Ó, Manga. É. vou começar a chupar manga toda noite. Eu não sei quais são os aminoácidos do maracujá. Eu sei que a manga é rica em triptofano e eu sei que triptofano é bom pro sono. Ok? Quando você dorme, dá soninho com a sua manga? Eu gosto muito, mano. Eu também gosto. Eu fruta preferida. Eu também. Então, toca aqui a minha. Então, olha só. A gente tem, então, como é que funciona o metabolismo? A gente já está falando de metabolismo dos aminoácidos para falar de ciclo da Aurélia. Ciclo da Aurélia. Lembra do ciclo da Aurélia? Lembro não, porque você não falou, mas eu sei que vocês estão estudando isso já. Né? Não. Sim, claro. Claro, óbvio. Então, os aminoácidos, nós temos 20 aminoácidos essenciais, que a combinação deles é que vai formar as nossas proteínas. Mas só 20 aminoácidos estão tanto tipo de proteína diferente? Sim. Como é que essas proteínas são sintetizadas? Como é que surgem as proteínas dentro do nosso corpo? Porque a gente pode ter duas fontes. Ou é a por meio da dieta, ou meu corpo produz essas proteínas. A gente sintetiza a proteína o tempo todo. Vamos falar de uma agora. Você que está no canal. Que já chega. Ia bombar. Vamos ver se vocês estão estudando. Qual é o nome da célula que secreta insulina? Hã? Qual é a célula que produz insulina? Glucagon? Não é glucagon. A célula que produz insulina é a célula beta-pancreática. Isso aí, ó, beta-pancreática. Meu pai. Nessa hora eu fico me perguntando quem que foi que ensinou para essas pessoas. Eu não sei. A célula beta-pancreática é uma célula que fica no pâncreas e a responsabilidade é qual? Produzir insulina. Pergunta número 2. O que é, quem é que vai estimular essa célula a produzir insulina aqui do lado de fora? A insulina é assim, tá?
é uma proteína. É uma proteína assim, ó, parece um espiralzinho. O que faz a gente produzir insulina aqui, galera? Quem é que estimula essa célula aqui para produzir insulina? Isso, glicose. Eu falei. Falou? Eu não ouvi. Vou falar mais alto. Se errar, a gente corrige. Se errar, a gente liga. A gente ri e corrige e vambora, porque o aprendizado é com erro. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Tá bom? Ninguém aprende bioquímica sem errar. Então vamos errar aqui na sala. Tá bom? Para não errar na prova. Então a glicose é a molécula que vai estimular a expressão gênica. Como assim? É porque é o seguinte. A célula do dedão do pé produz insulina? Não. Eu tenho uma célula especializada nisso. Que célula é? A célula beta-pancreática. Essa informação está dentro de quem? Do núcleo. Dentro do núcleo das nossas células. Eu já vou passar o vídeo, eu não vou desenhar esse trem não. Eu vou já passar o vídeo, porque vai ficar mais fácil eu ensinar vocês assistindo televisão. É porque desenhar um ribossomo vai ser muito interessante, né? Vai ficar feio. Vamos ver o vídeo, que o vídeo que não é pro canal Vai falar. já achou isso? Mas eu Eu já quero saber se tem alguém com um canal vou a sua cara. também. Eu faço na aula, né? Eu tenho certeza que vai bombar se fizer. Vai. Então vamos lá, ó. DNA até a proteína. Então a gente tem a célula. Vamos entrar na célula. Entramos na célula. Uhul! Ó o núcleo. Parou. Ai, é figura demais. Essa rosa aqui, que organela é essa, vocês sabem? É o retículo endoplasmático liso. Não, esse é o rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Por que é rugoso? Porque tem Ribossomos. Se tem ribossomo, tem Síntese de proteína. Então, para sintetizar a proteína, primeiro eu tenho que ter uma informação gênica. Porque é o seguinte, isso aqui é segredo de Estado. Ninguém tem que saber como é que secreta, como é que produz uma insulina. Então a informação é criptografada, ela é segredo. E ela tem que ser o quê? Transcrita e depois traduzida. Por quê? Eu sei que está escuro aqui, vou abrir só um tiquitinho para vocês enxergarem o papo. Parece uma Essa coisa insulina serve para quê mesmo? para controlar os níveis de açúcar. Para que serve essa insulina? Ó, de novo. Ó, vou repetir a pergunta. A pergunta é a seguinte: a célula beta-pancreática produz insulina. Para que serve a insulina? Para controlar os níveis de glicose no sangue. Para dentro das. Então aqui a insulina vem aqui no receptor de insulina, estimula então a entrada de glicose para dentro da célula. Não é para isso? Isso. É para isso. Isso é isso. Não, não é só isso, tem muitas outras coisas. Mas, neste caso aqui, é para isso. Essa célula aqui, que célula é essa? Qualquer uma. Qualquer uma que precisa de glicose. Qual é a célula da gente que não precisa de glicose para viver? Nenhum. Não tem, né? Todas elas precisam de glicose. Todas. Se não tem glicose, não tem metabolismo, não tem energia, é morte celular. Se eu preciso de insulina, e eu estou dizendo, insulina é uma Proteína. proteína. A insulina é uma proteína. É uma proteína até simples. Olha a configuração dela, é um espiralzinho, uma complexidade baixíssima. Por quê? Porque ela tem que ser sintetizada rápido. Eu tenho que ter essa insulina na corrente sanguínea em questão de minutos, depois dessa estimulação aqui, ó, pela glicose. Você comeu glicose, bateu no pâncreas a glicose, velho, tem que ter insulina para colocar essa glicose para dentro das células. Tudo bem? Se ele não faz isso, já é tipo
quando eu não tenho a produção de insulina ou a produção é insuficiente. Beleza. Então, o idioma que as nossas células entendem é proteinês. Não entende genética, entendeu? Nem as nossas células entendem genética. Pra você é complexidade. É complexo. Nem as células, nem os receptores de membrana, nenhum deles entendem genética. Só entende proteína. Ah, não que entender. Só que essa informação está onde? No gene. Então não tem como, por exemplo, dentro da nossa organização biomolecular, da nossa organização biofísica, orgânica, etc., não tem como as nossas células interagirem com DNA ou RNA. Isso fica dentro da célula. Então ela tem que ter um trabalho para transformar essa informação, que é passada inclusive de geração em geração, para os seus progenitores, as próximas gerações, seus sucessores. Essa informação genética tem que ser passada adiante. Não é passada a proteína adiante. É passada a informação gênica, que é segredo. Tá? Tem um idioma esquisito. Que idioma é esse? Ácidos nucleicos. É uma combinação o quê? De guanina, citosina, timina, uracila, adenina. Não é isso? Então vamos para o núcleo, que é lá onde tem quem? O DNA. O DNA só vai estar organizado na forma de cromossomos no momento da divisão, tá certo? Quando não é no momento da divisão, a gente vai ter a cromatina toda solta dentro do núcleo. E é no nosso DNA, na forma de cromatina, é que a gente tem o gene. Nesse caso do exemplo, o gene da insulina. Não é a insulina que a gente está sintetizando aqui? É ou não é? Diz que é. Diz que é. Ó, essa proteína que está aqui agora vai fazer uma coisa com esse DNA, porque são duas fitas, uma ligada na outra. Bem, essa informação é secreta, está criptografada. Vamos começar a descriptografar, tá? Então a gente vai abrir essa informação. Quem é que abre o envelopinho ali para abrir e separar essas duas fitas? Essa enzima chamada RNA polimerase. A RNA polimerase separa as duas fitas de DNA e ela faz o quê? No núcleo da célula tem vários ácidos nucleicos dispersos lá dentro, nadando ali. O que essa RNA polimerase vai fazer? Ao abrir a fita, ela começa um processo conhecido como transcrição, que é o quê? Pegar esses ácidos nucleicos correspondentes, o contracódigo, né, vamos dizer, o contracódigo, e vai sintetizar, ó, TAAUCG, tá vendo aqui? Vai fazer a contra-informação sintetizando essa molécula aqui, que é o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele tem uma informação que foi transcrita, uma parte dela vai ser editada, porque é uma criptografia. Tem um monte de letrinha lá que é para enganar a trouxa, entendeu? Tirou a informação, eu deixei só a informação que me interessa agora, que é a informação da insulina. Esse RNA mensageiro, ele sai pelo poro do núcleo. Qual é a primeira organela que ele vai encontrar? O ribossomo. Que logo depois ali, rugoso. Então ele vai para o retículo endoplasmático rugoso e encontra já o seu ribossomo. O ribossomo está lá, dando bobs. Chegou lá o RNA mensageiro, encontrou o ribossomo, que pode estar solto no citoplasma, pode estar no retículo endoplasmático rugoso. Encaixou com o ribossomo. Olha que legal que vai acontecer.
O ribossomo é uma crocheteira. Faz crochê? É igualzinho mesmo. Sabe, né? É crocheteira que chama? Acho que é. Esse de 2 é tricô. Crochê é uma agulha só, 2 são tricô. Tá, então é isso. Vai tricotar ali, ó. Ele começa a tricotar ali e cai É. dentro do pocinho lá. Mas não tem mania que faz assim, vai fazendo assim? As 2 agulhas com as 2 mãos é tricô. Então é um, mas é um crochê. É A uma que passa a linha aqui é tricô. Quando posso passar linha fazer crochê? Não. Ah, tem que vir de baixo, né? É. Enfim, ele vai fazer um negócio. Vou dar o exemplo do crochê, mas eu que gosto. Aí eu encontro a crocheteira já era, né? Tá igual do ovo que a amiga lembrou aqui semana passada. Tricoteira. Pronto. Então o ribossomo é um tricoteiro. Ele vai tricotar. Ele vai tricotar. Sabe o que ele vai tricotar? Ele tem uma fita do lado e vai pegar outra coisa para botar junto para fazer uma terceira coisa, né? Assim, eu tricô mesmo. Aí ele vai fazer tricô. Vamos ver como é isso. É assim, ó. Então eu tenho o RNA mensageiro, eu tenho um outro RNA, o transportador. Quem é o RNA transportador? Ele transporta os aminoácidos. Cada RNA transportador possui uma trinca também, que vai se encaixar exatamente na contratrinca do RNA mensageiro, porque são informações complementares e sempre opostas uma à outra, mas que se completam, tá? Vocês tiveram fundamentos de genética em algum momento? Tivemos. E foi Não muito fala boa. do EAD, não. Não, foi a Cristiane Teixeira e ela Você foi sabe disso aqui? excelente. Excelente Pronto, então professora. vocês já sabem o que eu estou falando. E se tiver AD, eu sei que vocês fizeram direitinho, não usaram braille. Braille das Ó, informações. A então, resposta das perguntas. Onde está esse RNA transportador? Está no citoplasma. Esse aminoácido veio de onde? Da alimentação. E foi entregue lá para a célula, juntou aqui com o seu RNA transportador correspondente. E quando vai começar a fazer a síntese de proteína, ele entra em ação. Veja. Então, esse RNA transportador, com o seu aminoácido correspondente, vai lá para o ribossomo, encaixa no RNA mensageiro. Tá vendo aqui? Ó, fazendo um crochê. Ó, o tricô, sei lá. Ó, então entra os códons e vai sintetizando a proteína. Um aminoácido vai se ligando no outro, vai chegando próximo, vai chegando próximo, vai fazendo a síntese de proteína. Tá vendo aí? Vocês entenderam como é que funciona essa parte? Ok. Agora eu vou voltar para o quarto. Que é o seguinte. Então eu falei para vocês que o RNA mensageiro sai daqui, ele sai por aqui pelo poro, certo, mano? Certo. Aí chega aqui no retículo endoplasmático rugoso, vai encontrar quem aqui? O ribossomo. Esse carinha está aqui, né, fazendo a síntese da proteína. Não é isso que a gente acabou de ver? Né? Isso. Essa proteína aqui fora, já foi sintetizada, ela vai ser envesiculada pelo retículo endoplasmático rugoso. Vai fazer uma bolhazinha. Por enquanto, ela está na forma linear. Primária. Mas a insulina, ela não é linear. Ela é tipo forma de espiral. Então, ela tem que ir para uma outra organela. Ela vai para uma organela que vocês conhecem como aparelho De Golgi. de Golgi. O que esse aparelho de Golgi vai fazer? Ele vai receber essa proteína linear Sintetizar que está do lipídios. lado do retículo endoplasmático rugoso e vai
formar. Qual é o conceito que vocês aprenderam na faculdade sobre o que o complexo de Golgi faz? Empacotar. Empacotar. Aí fica uma coisa imaginária do que te acha isso. É o correio. O correio. De novo, que te acha Que de acha isso? Não tem como que você usar este nome. Que te acha isso. Pois é. Olha só. O aparelho de Golgi, ele é tipo, além de ser um correio, porque ele despacha as mercadorias que sintetiza chegam lipídio. para ele. Hã? Ele sintetiza lipídio também ou eu tô Não, confundindo? quem sintetiza lipídio é o retículo plasmático liso. Ah, É o liso. porque tá pertinho. Essa parte mais gordurosa a gente vai deixar pro liso. Tá. E de desintoxicação, e tarará, e É o peroxidação, tem um monte de coisa que, enfim. Mas o Golgi, ele tem uma outra função, empacotamento. Na verdade, assim, empacotamento, ele recebe, fica na, não, ele é um shopping. Quando você vai no shopping e quer comprar blusa, tem blusa, tem calça, tem sapato, tem jaqueta, tem salgadinho, tem cinema, tem pipoca, tem joia, Tudo. tem coisa de pobre, tem coisa de rico, tem de tudo no shopping, não tem? O complexo de Golgi é tipo um shopping, tem tudo lá dentro. Mas o que tem aqui dentro é para finalizar o pacote. Para essa insulina ganhar essa forma espiral, você sabe o que ela tem que ganhar? Porque veja, saiu daqui, o que tem aqui nessa linha? O que é essa linha aí? Tem a também? proteína já, mas ela tá na forma primária, né? Perfeito, ok, está na forma primária. Se é uma forma primária, se ela é primária, é o quê? O que compõe ela? A informação. Só, não, ela é composta do quê? Cada bolinha dessa aqui, Aminoácidos. aminoácido. Só tem aminoácido, não tem mais nada nela. Só que a insulina ativa, não tem só aminoácido. Ela tem que ter uma outra coisa. Aqui. Vou pegar essa figurinha. Deixa eu apagar para vocês verem. Essa é a insulina. Olha a sequência de aminoácidos aqui, as bolinhas. Mas ele fez essa volta. Ele só conseguiu fazer essa volta porque eu tenho o quê? Pontes de sulfeto. Esse S é enxofre. Tá? A cebola nossa de cada dia vai para onde? O que você falou? Pontes de sulfeto. Ah, tá. Mas não é de espaço sulfeto, não. É de sulfeto. É tudo Sulfeto, junto tudo com junto. I. E dois S. De sulfeto. No final. De sulfeto. Uau. Tá? Ó. Então ele fica aqui, ó. Aqui. Aqui e aqui. Assim, meio que assim, né? André, assim. Ele faz uma amarraçãozinha aí, tá vendo? É um nozinho. Esse conjunto de átomos que essa proteína ganhou onde? No aparelho de Golgi. É o tal do empacotamento, é a finalização da proteína. Tá bom? Agora ela está na sua forma ativa. Agora ela consegue interagir com a célula para que a glicose possa entrar. Então, no aparelho de Golgi, ela recebe essa ponte de sulfeto e é o quê? Opa, agora a gente manda para fora. Agora a gente faz a secreção dela. Aí ela vai caminhando para fora. Belezinha? Beleza. Não é isso? Ó. Isso. Entra assim, sai assado. Tudo bem? Por curiosidade, aqui é a face cis E a do aparelho de Golgi e aqui Trans. é a face trans. Porque ela pode ir para fora ou, se for uma proteína, para a própria célula, volta. proteína de membrana, né? Ela fica dentro. Se for proteína de Qualquer membrana. coisa que a célula use. Uhum. Qualquer
lembra mais? Não lembro. É a primeira etapa da glicólise, a fosforilação da glicose. Quem sintetizou a hexoquinase? Foi A própria célula. Só que ao invés dela jogar para fora, ela deixou no citoplasma. Entendeu? Ah, tá. Porque eu preciso dessa enzima para fosforilar a glicose quando entrar na célula. Vocês estão entendendo? Pior que vai juntando tudo assim, vai ficando mais. Vai dando aquela clareada Eu não sei ainda o que vai dando, eu sei mais. que Vai tem. clareando, mas. Igual lá no Paraná. Não, que ali tá muito feio. Se eu sou daquele jeito, eu quero morrer. Pois é, tá claro que tem lá no Paraná. Tudo bem? Síntese de proteína? Beleza. Beleza. Eu acho. 14h50. Vambora. Porque vai juntando as matérias. Você vê que Então, as proteínas são, na verdade, uma combinação de aminoácidos e que elas passam, logo após a sua síntese. Então, eu tenho esses aminoácidos que, combinados, cada aminoácido desse daqui tem o seu RNA transportador respectivo, tá? Cada um desses aminoácidos tem o seu RNA transportador para fazer a síntese de proteínas, para ler, para traduzir o RNA mensageiro. Então, tranquilo esse ciclo, né? Mais ou menos? Padreta. Não tem? Vou embora. Porque eu não posso falar não. Mas vou anotando as dúvidas aí. Se não tiver dúvida, estuda e traz na próxima aula. Então, aqui, ó. Outro meme que eu vi essa semana, achei legal. Qual o sentido da vida? Tem 5. O sentido da vida é 5 linhas, 3 minutos. Boa. Qual o sentido da vida? 5 linhas, O sentido é 5 linhas, 3 linhas. Faz sentido ter assim, linhas. O sentido é que é só esse sentido que a gente vai fazer a leitura das fitas de RNA ou de DNA. 5 linhas, 3 linhas diz respeito ao número do carbono, onde a gente começa a fazer a síntese, a leitura. Você lembra disso vagamente na vida? Esse é o sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas. É o meme da pior categoria. Eu sou de porcaria na internet, porcaria de nerd, entendeu? Sabe essas piadas de nerd? Só não falou o sentido da vida. Tipo, eu adoro. A pedra de vida é legal. Eu também gosto. Aí você olha pra pessoa, ela tá assim, tipo. Você quis dizer com isso? Eu já entendi tudo, né? Sabe aquela pessoa que ri da piada nerd e todo mundo fica tentando entender que Tem um amigo meu que é assim. Você sabe por que eu digo isso? Por causa do meu namorado. Ele é jornalista, tipo, nada a ver com nada da saúde, né? Amor, sabe o sentido da vida? 5 linhas, 3 linhas, Cri. Hoje é isso. A gente depois de férias pra uma mola, viu? Tudo bem. Faz. Funciona, mas. Vamos lá. Não, quero ser inteligente igual a senhora. Mas eu não sou tão inteligente, não. É sim, pô. A senhora fala assim, tipo assim, eu não sou inteligente. Eu sou esforçada. Eu sei que Quem tá esforçado? nem todo mundo que é esforçado é inteligente, nem todo mundo que é inteligente é esforçado. Eu conheço um monte de gente inteligente que não é esforçada. Tem um monte. Infelizmente. Vamos lá, vamos voltar para a proteína. Ó, o que é a estrutura primária? É essa sequência de aminoácidos. Linear, sem mais nada, sem nada, por coisa nenhuma. É só um aminoácido e nada mais. O que seria a estrutura primária de uma proteína? Ou de um peptídeo?
posso apagar isso não, porque eu já vou usar isso. A primária Já? em novo pela É o quê? É. Posso apagar, né? Já. Ó. Eu ia falar o quê? estrutura primária. É, mas eu ia falar uma outra coisa, não sabe para você entender? Ah, lembrei. Compostos nitrogenados. O que vocês acham que tem presente aí nos compostos nitrogenados? Nitro! Não tem os carros nitro? É. O nitro? Velozes e Furiosos não é nitro? Ah, não. É? Tá, eu não sei qual é a relação que tem. Mas é nitrogênio. Não, mas força, rapidez. Pronto. Aí, nitrogênio. Não é todo, não é qualquer componente que tem nitrogênio, não. Só os compostos nitrogenados. Até ontem a gente estava falando de hidrocarbonetos. Carboidratos e lipídios são hidrocarbonetos. Isso é só carbono, hidrogênio e oxigênio e nada mais. Agora a gente está falando dos compostos que têm nitrogênio, que é o caso dos aminoácidos. Aí eu tenho compostos nitrogenados proteicos, porque tem que dificultar. Para que facilitar se posso dificultar? E os não proteicos. Quero deixar vocês dois? Claro! Compostos nitrogenados proteicos são os aminoácidos, são os peptídeos e são as proteínas propriamente dito. E os não proteicos? Vocês conhecem? Ureia. Conhece ou não conhece a ureia? Sim. Ó, tem nitrogênio na ureia? Claro que tem. De onde é que vem essa ureia? De onde é que vem o nitrogênio da ureia? Dos aminoácidos, do metabolismo dos aminoácidos, que a gente vai falar já. Aguenta aí. Já ouviu falar nesse trem aqui, ó? Ácido úrico. Você já ouviu falar. É o quê? É um composto nitrogenado não proteico. Ácido úrico. Tá certo? Por que isso? Por que são não proteicos? Porque eles não vão interagir com o nosso corpo, não. Isso aí são produtos que eu vou excretar. Esses ácidos nucleicos, especialmente as purinas, quando são quebradas, metabolizadas, viram tudo ácido. Viram tudo ácido. Tá? Metabolismo das purinas. O excesso desse ácido úrico causa uma doença que vocês conhecem como gota. É, gota, a pessoa fica gotosa. Ai, meu Deus. É verdade isso mesmo. O que você tem? Ah, eu sou gotoso. Não vai comer carne, eu estou não, eu sou gotoso. Então, para a gente falar dos compostos nitrogenados proteicos, e eu vou falar um pouco de proteínas, então. As proteínas, elas podem se apresentar em diversas estruturas. Ela pode ser na sua estrutura primária, que é tipo assim, é o peito do ribossomo. Saiu da bunda do ribossomo, não é? É uma sequência de aminoácidos e não tem mais nada. Se teve qualquer modificação molecular, nem que seja ponte de hidrogênio. O que é ponte de hidrogênio? É uma das ligações, só perde para a ligação de Van der Waals. Não sei se vocês chegaram a aprender isso. Aqui não. É o quê? É uma ligação entre átomos que tem um hidrogênio, que tem uma atração elétrica. Porque o hidrogênio ele é muito positivo ou negativo? Bem. Lembra dos prótons? É
Os positivo. prótons dentro do H+, na membrana, no espaço intermembranar. É Positivo. positivo. Vocês já esqueceram isso? Não, é positivo. Não Que, esquece isso não, que isso vai cair na prova. que aí ele até se junta com o elétron e forma Exato, a água. água. Não, tá tudo. É isso, não pode esquecer o próton, por favor. Os prótons são hidrogênios carregados positivamente porque eles perderam o elétron. Isso. Tá? Então, o ponto de hidrogênio, ele consegue fazer ligações com os oxigênios porque ele vai buscar aquele que é mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, o hidrogênio ele faz essas pontes de hidrogênio se aproximando do oxigênio. Então, ele pode fazer dobras por conta dessa atração eletromagnética, entendeu? Ele vai fazendo essa dobra. Tá? Olha que legal, vou fazer um comentário. É uma forma mais didática explicando sem ser teatral, né? Lembra do teatro da professora de biologia celular? Ela fez um teatro aqui na frente. Só que ela não falou, ela falou que se atraem, né? Mas ela não explicou assim, que não precisava, né? Para a matéria dela. Aí agora veio uma forma mais aprofundada, que bacana. Porque vocês têm que entender que faz muita diferença essa distribuição eletrônica dos elementos. Porque eles vão se atrair, negativo com positivo, se atraem. Porque os opostos se atraem somente na química, tá? Por favor, nada de atrair opostos na vida real. Tem que ser semelhantes para dar certo, tá? Para viver eternamente tem que ser semelhantes, não dá para ser diferente. E que eu estou no quarto quase casamento. Eu já tive 3 casamentos, então eu posso te garantir que os opostos não se atraem. Casamento. Vamos lá. Ó, deixa eu ver demais, né? Cheio. Vamos voltar para ver aqui. Então veja. Essa é a primeira estrutura e vocês têm que entender que essa atração eletrônica é importante. Vocês têm que saber que o hidrogênio é muito eletropositivo. Vocês têm que saber que os compostos amoníacos, os compostos nitrogenados também são muito positivos. O nitrogênio, muito positivo carregado negativo, ele é doador de elétrons. Tá? Ele é doador. E quem é que é um aceptor de elétrons? Oxigênio, que é muito eletronegativo. Diga! De novo, mais pausado. Tá. Você foi. Olha, que eu envolvo. O hidrogênio só tem o átomo é um elétron, um nêutron e um próton. O único componente atômico que sai dos átomos são os elétrons. Ou saem ou entram. E é tudo positivo. Se eu perco o elétron, eu fico mais positivo. Se eu ganho o elétron, eu fico mais negativo. Então, quando eu falo que um elemento é mais positivo ou mais negativo, significa o quê? Que eu estou ganhando ou perdendo os elétrons. Porque o núcleo do átomo, que são os prótons e os nêutrons, não se separam, eles ficam ali. Quando separa, existe uma explosão. Que a gente não quer isso. Fissão nuclear, essas coisas, bomba atômica, é isso, tá? A gente não quer isso, isso não é legal, isso não é coisa de gente legal. Tá? Que é a lei da natureza. Tá? Então, veja. Quando a gente tem um átomo que é um doador de elétrons, dá elétrons, quem dá elétrons pra caramba? Hidrogênio. Se ele só tem um elétron, e o único que ele tem é átomo aí, ele fica o quê? Positivo, porque só sobra nele um nêutron e um próton. É meu próximo, inclusive, seja positivo como um próton. Muito perdoa, né? Então, quando você doa esse elétron, esse átomo fica mais positivo. E quem é que adora elétron? Quem é que puxa elétron de todo o campo? O oxigênio. Sabe aquele papo de cara, estou oxidando? Ah, ixi, oxidou. É porque o contato, a maçã, cortou de cabelo? É porque o contato dessas moléculas com o oxigênio sequestra, o oxigênio ele sequestra elétrons dos outros.
Ninguém às vezes está dando nada para ele, mas ele rouba. Ele é um ladrão de elétrons. Ele é muito eletronegativo. Não ande com ele. Não ande com ele, ele é muito negativo. NH4, se eu tenho 4 hidrogênios, é muito positivo ou negativo? Positivo. Tudo bem, aluno, senta ali. Eu estava falando de você outro dia, pode sentar ali. Já já a gente já resolve a sua vida. Se eu tenho muito hidrogênio aqui, ele é muito positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Agora, olha a outra parte do aminoácido. C dupla O. Eu tenho 2 oxigênios. Vai ser muito positivo ou negativo? Negativo, lógico. Porque o oxigênio faz o quê? Ele é um assaltante. Ele rouba elétron de quem ele seja. Ele é muito negativo. Por isso que ele se dá tão bem aqui, ó. Tá certo? Se você quiser assistir aula, pode sentar mais atrás, se quiser, fica à vontade. Tá ótimo. Você não está fazendo esses slide cognitivo mesmo? Você não estava fazendo esses slide 2021? Foi semana passada, isso aí. Foi. Deixa eu ver minha aula. Ó. Estrutura terciária é o quê? Eu tenho a primária, que é só a sequência de aminoácidos que acabou de ser do ribossoma. Beleza. Eu posso ter o primeiro enovelamento, que é essa distribuição eletrônica positivo com negativo e ó. E se eu junto mais de uma, que a gente vai chamar isso de peptídeo. Qual é a diferença entre aminoácidos, peptídeos e proteínas? Basicamente o tamanho e função. Aminoácidos é a nossa menor unidade de componente nitrogenado, de compostos nitrogenados. O segundo maiorzinho, que é esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Não sei vocês. O que vocês estão enxergando aqui? O que é isso aqui? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tem água aqui ou não tem água? Tem água aqui ou não tem? Tem água. Esse aqui é um aminoácido, esse aqui é um outro aminoácido, e para eu juntar os dois, eu perco uma molécula de água. Aqui, ó. Foi embora a água, uni 2 aminoácidos, o nome dessa união com a perda dessa água é ligação Peptídica. peptídica. Perfeito. E se eu quero quebrar isso? A gente vai usar Água. água. Uhum. Tem ou não tem água aqui? Tem. Tem. Agora, quem vai juntar ou separar isso É a são água. componentes que a gente conhece como enzimas. Certo? Tem um bichinho que voa. aqui, Certo. né, fica, gente. Voltando para cá. Então, quando eu faço essa união entre aminoácidos, eu vou formando uma cadeia peptídica. Um peptídeo. Existe um outro nome que vocês podem dar para proteínas, tá? E que vocês vão ver isso na vida de vocês, depois vocês seguirem com as outras disciplinas. Globina. Globinas é sinônimo de proteínas. Então, onde você vê na sua vida globina, saiba que a gente está falando de uma proteína. Hemoglobina, mioglobina, albumina, são globinas. Professora. Professora, aquela parte transparente da molécula é água? Não. É só um esquema para a gente entender que ela está enovelada e que tridimensionalmente ela fica assim. Ó. Então vai fazendo a ligação peptídica. Agora vejam, vários peptídeos juntos, eu posso montar uma estrutura terciária ou ainda quaternária. Que é a gestão de várias proteínas. São várias globinas. Que é a mesma coisa de proteína. Mas agora, vocês vão lembrar de uma outra molécula. Meu irmão, senta mais atrás. Não sei se vocês se lembram da aula de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de gases.
Vocês lembram disso que eu dei essa aula aqui. Eu desenho uma massa gigante no quadro, aí vocês, é nessa hora que cai a ficha de que. Puta que pariu, meu Deus. Hã? O que eu tô fazendo aqui? A professora deu isso mesmo? Sim, eu dei. Olha só. Eu tava na sala, eu vi esse dia. Esse Eu dia já não, dei, esse dia eu faltei. Então, a hemoglobina, ela tem 4 globinas. 1, 2, 3, 4. Tem um grupamento aqui no meio que estabiliza isso aqui. Qual é o nome desse grupamento? Isso, grupamento M. Muito bem. Vocês lembram direitinho do grupamento M, certo? Para lembrar mais ainda e fechar com chave de ouro, quem é que estabiliza esse grupamento M? O átomo de ferro, isso mesmo. Átomo de ferro. Aí a gente brincou um pouquinho de anemia ferropriva. Agora eu falei. Eu acho que a gente deve. Não, professora, porque eu não lembro de ter feito a aula dela. Eu não tenho falta na sua. Eu não falto a sua aula. Eu não tenho certeza. Eu não mostrei uma respiração aqui, não. A respiração você mostrou, Com mas. certeza nesse dia da respiração eu falei que você Não, não falou. Eu tenho gravado. Então revisa a aula. Que tem esse videozinho que você passa, eu tenho gravado. Pois é nessa aula que eu falo da hemoglobina. Eu vou lhe mostrar. Eu não aprofundo da hemoglobina. Ah, Eu não aprofundo dela, mas eu falo que ela existe. Eu falo que o átomo de oxigênio e do gás carbônico se liga justamente no ferro, entendeu? E que sem o ferro não tem como estabilizar essas globinas, tá? Sabe de onde é que vem esse grupamento M? Succinil-CoA. Vocês lembram dessa palavra aqui? Sim. Agora vocês lembram, né? De onde é que vem succinil-CoA? Ciclo de Krebs. Caraca, velho. É. Esse coar só não tem Hã? Esse coar só não tem Não, esse coar é uma coar, tem um apelido carinhoso para os índios. Só os índios chamam de coar, mas é coenzima A, formalmente falando. Então seria succinil coenzima A, né? Mas esse coar é uma coenzima, que inclusive vem da nossa alimentação. A gente não produz isso, a gente tem que um negocinho branquinho. pra ter. A gente tem que ingerir. Tem que ingerir com alimentos que não são sorvetes. Quantas horas, gente? Aula de intervalo. Não posso. Por quê? Já é hora do intervalo? Já é. Não, é 25, é 15 e 25. Não, professor. É 15? Deixa eu falar. Deixa eu só finalizar esse slide aqui. Pode ser? Segura a mão aí um segundo. Pode ser? Diz que sim. Sim. Então tá. Então é só um exemplo de uma estrutura quaternária, a hemoglobina, tá? Que está dentro das nossas hemácias. Eu falei da anidrase carbônica, né? Eu vi em algum lugar, não vou lembrar onde. Eu falei, né? Eu não lembro, mas eu ouvi. Né? Desgraça é bom. Ou foi eu estudando? Imagina que gera H2CO3. Falei, eu sabia que eu falava. É. Falei. De onde você tirou isso? O professor eu vi. Você não pode comer açúcar. Vambora, aqui. Ó, bora. Problemas metabólicos. Ele, coitado, ele é filho de uma bioquímica. Nossa. Eu tenho pena, meu filho. Vamos lá. Aqui, ó. O que é isso aqui? Uma enzima. Agora vamos lá. O que é uma enzima? A gente falou o semestre inteiro sobre enzima. Perfeito. Perfeito. Então a gente já sabe que
A enzima é uma proteína, não é um carboidrato, não é um lipídio, não é um ácido nucleico, é uma proteína. Dentro da classificação molecular é uma proteína. Ok. A gente viu o semestre inteiro reações acontecendo e falamos das isomerase, transferase, quinase, não foi? Né? Então a gente falou um monte de enzimas aqui, mas vocês não sabiam até agora, que vocês vão saber, como é que elas agem efetivamente. É assim. Então a gente tem aqui a enzima. Toda enzima, toda, se ela funcionar, é toda enzima tem uma região nela chamada sítio alostérico. Sítio alostérico. Essa cadeira é uma enzima. Qual é o sítio alostérico para eu sentar? É aqui? Não. Não. O sítio alostérico é aqui. Então eu consigo encaixar direitinho e agora sim a enzima vai agir naquilo que encaixou. Tudo bem? Então o que é sítio alostérico? É a região molecular da enzima onde o componente que será transformado vai se encaixar perfeitamente e vai sofrer uma modificação. Vamos relembrar no início do semestre. Gliceraldeído 3-fosfato, claro que vocês lembram disso. Sim. Lembra ou não lembra? Sim. Faz parte de que reação isso aqui? Isso, da glicose. Da quebra. Da quebra da glicose. Eu vou virar lá, né, o gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato, não é? Isso. Beleza. Aí eu tenho uma reação que eu tenho que transformar a dihidroxiacetona em gliceraldeído 3-fosfato. Para isso acontecer, eu preciso de uma isomerase. É um isômero, eu não vou tirar e nem colocar nada nessa molécula, eu só vou mudar isso aqui de lugar. Olha o que essa enzima faz. Só fez isso aqui, ó. Então eu troquei essa hidroxila de lugar. Estava no segundo carbono, foi pro primeiro. Então a enzima ela serve para quebrar e para fazer a troca de posição do. Sim. A enzima serve para qualquer coisa a que ela foi destinada. Eu tenho uma destinação dessa enzima. Ela só vai reagir. Quem é que vai caber aqui dentro dela? O gliceraldeído 3-fosfato ou a dihidroxiacetona fosfato? Mas por que uma ou outra? É porque a setinha está indo e está voltando. Significa que o sítio alostérico vai acomodar aqui dentro o gliceraldeído 3-fosfato. Se for o gliceraldeído que entrar aqui, ele vai sair como? Dihidroxiacetona. Se a dihidroxiacetona na mesma enzima entrar aqui, ela vai virar o quê? Exatamente. Então o que significa? Que a depender da direção da reação, nesse caso, porque é reversível, se eu sair do gliceraldeído, que é aqui o substrato, mais essa enzima aqui, eu vou formar um produto. Ou seja, substrato mais enzima é igual a um produto. Eu vou fazer uma transformação molecular. Tudo bem? Tranquilo. É tipo chave e fechadura. A chave da minha casa, abre a casa de vocês? Não. Se eu tiver, por exemplo, glicose, onde está essa enzima aqui? No citoplasma. Só que qual é a única coisa que vai entrar aqui dentro? Ou gliceraldeído ou dihidroxiacetona. A glicose vai entrar aqui? Não. Porque ela não encaixa.
só vai encaixar, a glicose vai encaixar, qual é a única enzima da glicose, depois que entra na célula, vai encaixar aonde? Isso, na hexoquinase. Vocês lembram dessa enzima? Vocês estão bugando? Sim. Vocês já viram um tempo? Intervalo? Para respirar? Para oxigenar? Vai chorar. É porque é bom mesmo que vocês façam esse intervalo, porque depois do intervalo a gente vai falar da digestão de proteínas, a gente vai falar do catabolismo dos aminoácidos, a gente vai falar como isso acontece, para onde vem, para onde vai, a gente vai falar do ciclo da ureia e finalizamos com a bicicleta de Félix. Hoje? Hoje. Eu quero saber o seguinte: carboidratos. Qual é o nome da enzima, questão de prova, que quebra carboidrato? Ase, ok. Mas nesse caso eu preciso saber o que tem antes. Fala de novo. Quem? A anidrase é outra coisa. Vamos voltar aqui. Ó, vamos lá, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. A gente comeu, né? A gente comeu e a gente mastigou e a gente engoliu. Foi pro estômago, beleza, o estômago tá trabalhando. Tem um órgão aqui chamado pâncreas, obrigada, eu já comecei a esquecer as coisas. Pâncreas, que começa a secretar uma enzima que quebra carboidrato. Que nome é esse? Que enzima é essa? É a vitamina. Não é a verde. Eu vou tatuar uma lágrima. Amilase. Ah, agora que você falou, eu lembrei. Amilase. Eu ia falar esse nome, mas, né? Amilase. Amilase. Meu Deus, socorro. A amilase, ela é produzida por quem? Pelo pâncreas. Muito bem. Pelo pâncreas. Pâncreas endócrino ou exócrino? Exócrino, muito bem. Qual é o grupo de células que produzem a amilase? Aí já Não, complica não, porque você tem que saber essa trem aqui. Ó, então é a amilase ou amilase é produzida pelo pâncreas. Que pâncreas? Exócrino. Qual é o nome do grupo de células que produzem a amilase? Ácidos pancreáticos. Ácidos pancreáticos ou células acinares. Ou células acinares. Que te acha isso? São células do pâncreas exócrino. Lembra que a gente tem dois pâncreas? Não, a gente não só, né? 2 em 1. Onde esses ácidos, ó, é um grupo de células que secretam e que jogam pro ducto pancreático que vai cair onde? Na corrente sanguínea. No duodeno. Muito bem. A amilase quebra qual tipo de ligação mesmo? Ligações glicosídicas. Muito bem. Glicosídicas. Vocês estão muito fera. Quebrou ligações glicosídicas, que é entre carboidratos. Entre monossacarídeos, não é isso? Glicose, glicose, glicose. Então ela vem aqui e quebra aqui, ó. Não é certo? Liberando essa glicose. Diga. Hã? Ligações iônicas é quando eu tenho NaCl, por exemplo. Quando eu separo, eu viro um íon. O Na é positivo, o cloro é negativo. Uma ligação iônica, ela acontece entre íons. É o positivo junto com o negativo. Ligação iônica. Quando eles se unem, a gente tem a formação de um
branco some da água. Porque quem é que vai ficar aqui pertinho do hidrogênio? O cloro ou o sódio? O sódio. O cloro, porque ele é, os opostos se atraem. E aqui quem é que fica pertinho do oxigênio? O sódio. Outra ligação iônica. São íons. É a ligação por carga elétrica. Entendeu? É isso. Foi? Respondido, que te acha isso? Gostei desse, né? Não tô animado. Bora lá. Lipídios. Qual o nome da enzima que quebra lipídio? Lipase. Lipase. Ó, lipase. Foi? Uma dica para se esquecer na hora. Lé com lé, li com li. Quem é que produz a lipase? Pâncreas. Muito bem. Qual pâncreas? Exócrino. Muito bem. Exócrino. Vai cair onde isso? No duodeno. Cai na prova também. No duodeno. Quem é que produz qualquer coisa no pâncreas exócrino? Ácidos pancreáticos. Ou células acinares. Existe uma outra que é verdinha, que é produzido para quebrar lipídio. Quem é? Bile, também conhecido como isso, sais biliares. Sais biliares. Bile. Eu estou desesperada. Quem é que produz sais biliares? Isso, o fígado. É ou não é? A gente viu isso na aula passada. Fígado. Nome da célula que produz isso? Hepatócito. 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 Ó. Muito bem. Tócito. Que imagina, né? Legal. Pergunta. A vesícula biliar produz sais biliares? Sim ou não? Sim. Não. A vesícula é uma bolsa que guarda a bile, que guarda os sais biliares. Que ele faz assim, ó. Lembra do sim? Que joga, né? Eu falei. Eu fiquei com isso na cabeça. Ficou. Por quê? Porque eu tô lá, no churrasco no final de semana. Ela vai. Mas eu não parei, ela vai ficar. Não, acho que Se não. você continuar comendo gordura, porque o nosso fígado não para de produzir esses sais biliares. Vai chegar um momento que você vai ficar com a digestão ruim. Por isso que muitas vezes, durante o
Mas eu bebo mais vinho. Vamos lá. Também. Vamos lá de proteína. Gente, Quanto que custa essa matéria? Em vinhos? Não, Em enfim. vinhos? Não faço a menor ideia. R$2.000. É fazer Quanto o que quê? é? R$2.000 e poucos reais. É fazer o quê? Gente, é melhor estudar. Quem tá fazendo esse negócio? 2.000 e pouco. Gente, eu já tô querendo pagar a matéria. É fazer o quê? Você é reprovado. Você é professora de novo, entendeu? Aí vocês não vão pegar a funcionária. Não, daí não, hein? Ainda tem essa. Agora isso que já não dá. Vocês vão encaixar na oferta. Vamos aqui? Vamos. Ó, no estômago. No estômago. No estômago. Estômago. Chama estômago. É o estômago. No estômago, a gente tem o ácido clorídrico, que baixa bastante o pH do estômago, certo? E essa acidez toda já começa a liquefazer os alimentos que a gente muitas vezes mastiga muito mal, inclusive, né? É ou não é? É. O nosso estômago secreta. Gente, um segundo. Que a criaturinha não chegou lá e eu tenho só para um segundo. Gente, olha só. Então, o processo digestório começa na boca, vai para o estômago. E no estômago, ácido clorídrico e tem uma proteína, que são as. Na verdade, é um conjunto de proteínas que a gente vai chamar de peptidases. Peptidases, ó, peptídeo. Dase ou ase é o que? Enzimas. São enzimas que quebram ligações peptídicas. Então é um conjunto de substâncias que vão fazer essa quebra. E aí, ó, a gente vai ter aqui as pepsinas, que são produzidas no estômago, só para fechar o nosso quadro aqui, ó, são produzidas no estômago pelas células parietais. Células parietais é o nome das células do estômago que produzem tanto ácido clorídrico quanto essas pepsinas, tá certo? Para o quê? Então é um preparo. Primeiro eu estou preparando essa proteína para chegar aqui no duodeno e aí nós vamos ter outro conjunto de enzimas produzidas agora pelo pâncreas, que são as tripsinas. As tripsinas são produzidas pelo pâncreas. E olha só, raciocina comigo. Se as tripsinas são produzidas no pâncreas e vai cair no duodeno, é o pâncreas endócrino ou exócrino? Endócrino é só insulina e glucagon. É hormônio. O pâncreas endócrino, de endocrinologista, é o pâncreas que produz hormônio. E se produz hormônio, não cai no duodeno, vai para a corrente sanguínea. Por isso que eu falo que são dois pâncreas. O pâncreas exócrino secreta substâncias que vão cair todas no duodeno. É, por isso que você não estava aqui. Estava só o seu nome na chamada, eu sempre falo. Que é o quê? O pâncreas exócrino, eu costumo brincar dizendo que a gente tem dois pâncreas. É um órgão só, mas são duas funções importantes. Ele tem uma parte dele, que a função dele é endócrina, ou seja, produz hormônio. Que hormônio que produz? Insulina e glucagon para regular a glicose. Na verdade, a glicose que regula eles, tá? A gente que fala do contrário, mas quem manda mesmo é a glicose, não é nem insulina e nem glucagon. Quem domina isso, quem manda parar e quem manda produzir, é quanto que eu tenho de glicose na corrente sanguínea. Tá bom? Então, quem regula a insulina
insulina e glucagon é a glicose. Tem um outro hormônio também que é produzido pelo pâncreas chamado somatostatina, que eu não ensinei aqui na nossa aula, porque não entra aqui na parte da regulação dos carboidratos. Tá certo? Isso aí a gente deixa para after. Um dia que vocês forem aprender O hormônio. exógeno é tudo que está dentro do duodeno? Exatamente. Muito bem. Caiu no duodeno é o pâncreas exócrino. E se é o pâncreas exócrino, qual é o grupo de células que vai se secretar para cair no duodeno? Não entendi. Células parietais. Vou perguntar, vou falar de diferente. Ai, sorry. Desculpa. Tá aqui o duodeno. Exatamente, já é. Depois insistir com elas. Ela já acabou. Não. As duas acabaram? Tchau. Aqui está o duodeno. Aqui está o pâncreas. O pâncreas está aqui e é assim, ó, ducto pancreático, tá? Vou voltar porque, né, tô com pressa. Que folha linda. É quase uma folha mesmo. É, igualzinho. Olha aqui. Os ácidos pancreáticos são esse grupo de células que estão aqui. São células epiteliais, inclusive, tá? Tecido epitelial. Elas que produzem essas enzimas e caem aqui, ó, no ducto. Tá vendo aqui, ó? Não tem outro lugar para ir. Elas produzem e caem aqui no ducto. Que vai cair onde? No duodeno. Só que aqui eu tenho uma outra mangueirinha vindo lá de cima, ó. Quem é que tá vindo aqui que junta? Quem é que tá descendo aqui junto também? Isso, a bile. De onde? Do fígado. O fígado tá aqui em cima, ó. Não tem essa figura. Tem na figura do slide da aula passada. Então o fígado está aqui produzindo os sais biliares que vão cair pelo ducto biliar, vão cair tudo aqui, ó. Onde é que está o pâncreas endócrino, amado? Amado de Deus. É perguntar certo, você não? É. Olha só. São as ilhotas. Elas ficam aqui, ó. São ilhas mesmo. Por isso que chama de ilhotas. São ilhas. Entende? Que vão para a corrente sanguínea. Hã? Eu sei que eu já. Vocês que estão estudando um pouco. Essa parte eu não olhei assim. Eu estou fazendo o quê? Parte eu não olhei. É tipo uma lesma. Então, isso aqui, ó, esses grupos de células, eu tenho aqui dentro células alfa e células beta. As células alfa pancreáticas produzem glucagon. As células beta pancreáticas produzem insulina. E as células gama produzem somatostatina. Conhecido também, talvez você conheça como IGF-1. Tatiana. Como? IGF-1. Não sei se você conhece essa proteína, esse hormônio. Então vamos voltar aqui. Então as tripsinas são produzidas pelo pâncreas exócrino, pelas células acinárias. Vou tentar o nome aqui. Células acinárias. Dá uma questão bonita de prova, não vai? Claro que dá. A prova da senhora são quantas questões? Não sei ainda. Estou fazendo. Mas eu quero fazer o da academia depois.
No máximo. Infinito e além, desde que eu não ultrapasse o horário da aula. Vocês não podem fazer aqui mais de 3 horas de prova. A minha prova você vai ter que conseguir fazer em 2 horas. Tá bom. Vamos lá? Pensando. Gente, para de pensar na prova. Você acha que eu tô aqui? Você acha que eu tô aqui pra quê? Por conta da prova? Vamos aqui então. Ó. Eu falei dos aminoácidos, não falei? É a base que a gente faz para produzir uma proteína, não é isso? Uma síntese de uma proteína. O processo digestório, eu preciso quebrar essas ligações para que eu entregue para o meu organismo essas proteínas, para que eu entregue esses aminoácidos. Para que esses aminoácidos sejam absorvidos pelas nossas células, para que elas possam recombinar tudo isso para sintetizar outras coisas, inclusive insulina, que é uma proteína. Tudo bem? Não, tem nada a ver, não concordo, não digo. Agora prestem muita atenção no que eu vou falar, mas é muita mesmo. Liga, todo mundo tomou vitamina aí, não tem que tomar. Agora presta atenção. Ó, os aminoácidos, eles podem ser divididos bioquimicamente falando, metabolicamente falando, em 2 grupos. A gente pode dividir eles no grupo que são cetogênicos, ou seja, eles podem se transformar em corpos cetônicos. Ou os glicogênicos, que vão entrar no ciclo de Krebs. Conhecem o ciclo de Krebs? Sim. Olha só, esses 2 grupos, a depender do estado metabólico de um indivíduo, posso tocar? Esse aminoácido ele pode ser transformado em corpos cetônicos. A pergunta agora é: o que são corpos cetônicos? E para que eles servem? A gente falou isso na aula passada, mas eu preciso que vocês tenham certeza que vocês sabem disso. Tem alguma coisa a ver com álcool? Não. Álcool. O jejum. Tem a ver com jejum. E a gente faz até a noite, quando a gente dorme, quando amanhã está qualquer. Que célula é essa aqui? Hã? Esse slide tá no slide, né? Ainda não. Estará esse fim de semana. Hepatócito é a célula, porque tudo é o fígado, né? Tem dúvida, fígado. Onde é que fica no fígado? Onde é o fígado? Que ela é a mãe, é a avó, né, que você É a falou. avózão. Tudo está no diabo do fígado. A probabilidade de errar diminui expressivamente quando qualquer coisa acontece onde no fígado. Hepatócito. No hepatócito, quando eu não tenho glicose disponível, na hipoglicemia, né, na aula passada, na hipoglicemia, no estado de jejum, na diabetes mellitus tipo 1, quando eu não estou entregando glicose para dentro das células, esse hepatócito, ele é estimulado a quebrar quem? A glicose. Glicogênio. Glicogênio. Ah, que ele vai fazendo glicogênio. Glicogênio. Acúmulo de glicose. Que é a glicogenólise. Quebra o glicogênio. Quem é que estimula a quebra do glicogênio? Qual é o hormônio que estimula a quebra do glicogênio na hipoglicemia? Isso, glucagon. Glucagon, células alfa, pancreáticas, pâncreas, endócrino. Tem falta de glicose na corrente sanguínea, o glucagon estimula a quebra de glicogênio para entregar glicose para a corrente sanguínea. Para que a glicose faça o quê? Ciclo de Krebs nas nossas células, certo? Para que ela entre, aí tem a insulina, que a gente tem insulina também, baixa o glucagon, vai a insulina, coloca a glicose para dentro da célula, ciclo de Krebs, certo? Cada glicose faz quantos ciclos de Krebs? 2. Não são 2 privados? Sim. São. Tudo bem, isso aqui é um esquema resumidíssimo, vocês sabem disso. E se eu não tenho mais reserva de glicogênio? E eu também não tenho mais glicose circulante? Eita,
O que vai acontecer aqui no hepatócito? A gente vai transformar ácido graxo em corpos cetônicos. Quantos corpos cetônicos a gente tem, que a gente produz? 3. Um deles é a acetona. A acetona é volátil, ela não entra para lugar nenhum, ela é exalada, ela sai pelo ar, na nossa respiração, que dá aquele bafo horroroso de acetona de massa podre, dizem. Não sei o cheiro de uma massa podre, mas é um cheiro forte. Para que servem os corpos cetônicos? Eles saem do hepatócito para fazer o quê? Eles fazem o quê? É o seguinte, gente, eu vou explicar. Os corpos cetônicos, eles saem daqui, eles são produzidos no hepatócito para substituir quem está faltando. Quem está faltando? A glicose. Não tem glicose, então eu preciso usar os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, 2 deles entram e um deles sai. Quem sai? A acetona. Eita! A acetona sai, volátil, pelo ar. Os outros 2 entram. Corpos cetônicos. Onde eles entram? Nas células que estão faltando glicose, né? Cada um deles vai fazer igual a glicose, 2 ciclos de Krebs. Igualzinho. Vira acetil-CoA, corpos cetônicos, vira acetil-CoA e faz ciclo de Krebs. Tá certo? A glicose, para entrar dentro da célula, precisa de insulina. Os corpos cetônicos, para entrar dentro da célula, precisa de tá com fome. Porque ela já tem receptores aqui que facilitam a entrada desse corpo cetônico, eu não preciso de hormônio nenhum para colocar aqui dentro. Não tem regulação hormonal. Então ele só entra para gerar, porque eu estou com pressa, eu preciso gerar energia. Não tem como esperar qualquer coisa ser produzida para eu poder fazer energia. Eu preciso já entregar energia de alguma forma para as células e esse é o corpo cetônico que a gente está falando. E se acaba o ácido graxo? Aí é o seguinte, as nossas células precisam se virar para gerar energia. E agora eu vou buscar uma outra rota metabólica. A rota metabólica dos aminoácidos. Quais aminoácidos? Os aminoácidos? Esses e esses. Entendeu? Em que situação que isso vai acontecer? Na desnutrição severa. A gente assistiu isso agora com o Yanomami. Quando a gente tem uma desnutrição severa, acabou a glicose, acabou a gordura, vamos consumir proteína. E a pessoa começa a definhar. Porque, na verdade, galera, o aminoácido, ele não foi desenvolvido, a tecnologia dele não foi para energia. Para energia a gente tem a glicose. Ele foi desenvolvido para estrutura, para sintetizar outras proteínas, para fazer estrutura de massa, para produzir enzima, para produzir coisas, estrutura. Não é para gerar energia. Que desperdício. Tem a glicose para isso. E, só que, numa situação metabólica, onde eu já não tenho mais nem glicose, nem ácido graxo, eu recorro a quem? Ao aminoácido. Aquele grupo ali de aminoácidos que vão se transformar. Aí eles vão entrar para cá? Não. Eles vão fazer um desvio da rota e vão virar corpos cetônicos, porque eu preciso entregar energia para um corpo que não tem. Se não tem energia, eu preciso usar a energia a partir dos ácidos, dos aminoácidos. Tá bom? Tá bom. Os glicogênicos, que são os outros aminoácidos, é claro que eles também são glicogênicos. Se eu não tiver com uma demanda energética, se eu não estiver precisando de energia, esses grupos aqui, eles vão virar citrato, tá vendo aqui? E vão entrar no ciclo de Krebs. Bacana. Vida séria. Agora, tem outros grupos que vão se transformar em glutamato, vão virar alfa
5A, que depois sai daqui e vira o que mesmo? Grupamento N, que eu acabei de falar, não é? Grupamento N, porque, gente, o ciclo do ácido cítrico não é só para gerar energia. O que é energia para o ciclo do ácido cítrico? NADH e FADH2. Já esqueceram disso tudo? Só para eu ter certeza. Então, FADH2 e NADH, são eles que geram energia para a gente. Mas o ciclo de Krebs é o que a gente chama de metabolismo intermediário. Eu vou ter esse tanto de outros produtos que eu preciso para produzir outras coisas no meu organismo. Por exemplo, o grupamento N, para fazer hemoglobina a partir do succínio CoA. E o alfa-cetoglutarato, o furamato e o oxalacetato vão ser essenciais onde? No ciclo da ureia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente precisava de mais uma aula. Pra quê? Para entender isso aí. Uai! É só estudar para essas dúvidas. Eu tô aqui, mas tem mais 2 aulas antes da prova. Pode tirar a dúvida comigo, Todo que a gente não quer na faculdade, não sei se é. Professora, você está revisando a prova? Não, eu tiro tudo de quem está estudando. Voltando para cá. Lembra que eu falei para vocês que o aminoácido parece um pirulito? Eu tenho o grupamento NH4, positivo ou negativo? Positivo. E o grupamento carbox. Vamos colocar carbo, né? De carboidrato, não, de carboidrato não, de carbono. Carbonos. Quando eu tenho as proteínas que estão na minha célula, posso apagar? Mas eu vou riscar o quadro só agora, tá? Vou só riscar o quadro, para ver se melhora de aqui. As proteínas do nosso corpo, ou as proteínas da dieta, vão ser quebradas pelas enzimas, entregando pra gente os aminoácidos. Se tiver ruim aí, quem é que tem meu telefone? Me manda um oi aqui. Fala assim, oi, teacher. Que eu já compartilho agora esse slide, aí vocês de repente acompanham o slide no celular, certo? Gente, já são 14h30. Eu tenho 10 minutos? 16h30. Não, gente, eu preciso de mais 10 minutos. Preciso de mais uma aula. Eu até fiquei nervosa, gente, já tô tremendo já. Já tô assim, meu A Deus. senhora está nervosa mais do que Ah, velho, eu iria de fralda logo pra sala de aula. Pronto. Pronto, mandei para vocês aí, pela colega, esse slide para a gente conversar. Vamos ver até quando dá. Esse aminoácido, esses aminoácidos, pais, aqueles todos lá, vocês viram? Eles vão ser quebrados, tá? Então esse aqui é um aminoácido, ele vai ser quebrado, vai ser dividido em 2 partes. Então eu tenho o grupamento NH4 e tenho o que a gente chama de esqueleto carbonado. Esqueleto carbonado. De onde veio isso? Aqui, ó. Esqueleto carbonado. Veio daqui. Ó. Grupamino, esqueleto carbonato. Grupamino, esqueleto carbonato. Grupamino, tá vendo? Esqueleto carbonato. Tá vendo que é tudo carbono? Tá vendo? Grupamino, esqueleto carbonato. Grupamino, esqueleto carbonato. Tá vendo? Todos os aminoácidos têm essa mesma característica aí.
metabolicamente falando, para eu excretar os aminoácidos, porque eles não são eternos, eles têm que ser degradados, excretados. O que vai acontecer? Esse esqueleto carbonato segue para onde? Para o ciclo de Krebs. Ele vai se transformar em alfa-cetoácido, entra para o ciclo de Krebs. Bacana, já já a gente continua. Essa é a parte do destino do esqueleto carbonato. E esse grupamento NH4? Eu vou ter aqui a transformação dele, acoplado ele a uma outra molécula que vai virar o quê? Carbamoil fosfato. Para que eu tenho que saber isso? É porque esse grupamento precisa entrar no que a gente conhece como ciclo da ureia. Para ele entrar, ele tem que se transformar em carbamoil fosfato. Entrou aqui, girou e saiu sob a forma de ureia. Ureia. Essa ureia está levando embora esse grupo carbonado aqui, ó. Ou esse grupamento amino aqui. Vai para onde isso aqui? Para a urina. A gente excreta isso aqui pela urina, tá certo? O ciclo da ureia acontece onde? É uma parte dentro da mitocôndria e outra parte fora. De que órgão? Fígado. Essa outra figura aqui quer mostrar pra gente o seguinte, que esse grupamento amino lá do... Esse aqui não, posso apagar? A turminha aqui é amônia. Hã? A turminha é amônia. Quem é a mãe? O O grupamento amino vira amônia. Vira amônia. Vira amônia. Tá? Vira amônia. Posso apagar? Porque eu vou agora para esse outro slide. Olha só. Glutamato, ele é um produto que é originário da glutamina, um aminoácido. Só que o glutamato ele tem uma função importante. Ele entra na mitocôndria. O glutamato, sem perder sua forma de glutamato, ele entrou na mitocôndria. Mitocôndria de que célula? Eu estou fazendo esse vai e volta, o glutamato dá para ver ali. A gente continuar daqui eu poder escrever com esse quadro. Onde é que o ciclo da ureia acontece? No fígado, no hepatócito. Esse glutamato, ele vai se acoplar aqui, ó, a amônia. Eu vou escrever amônia para ficar dramático. Essa amônia, pronto. Ai, que droga, não dá para ver aqui direito. Sabe que produto é esse aqui? Oxaloacetato. Oxaloacetato. Já ouviu falar, né? Já. Onde é que a gente está? Dentro da mitocôndria. De onde é que vem esse oxaloacetato? Do ciclo de Krebs. Esse oxaloacetato, ele junto com o glutamato lá, vai fazer uma reação que vai transformar aqui alfa-cetoglutarato. Glutarato. Afinal, para que essas coisas, nomes esquisitos, meu Deus. Então, aí essa amônia, né, eu formei aqui esse alfa-cetoglutarato, e quando eu faço isso aqui, ó, eu vou liberar um trem, vou formar uma outra molécula, vou colocar um pouco de Krebs aqui. Vou formar uma outra molécula chamada aspartato. Professora, para que eu tenho que aprender isso? Você já ouviu falar em TGO-TGP? Ah, agora você já ouviu falar, né? Já ouviram falar em aspartato aminotransferase? Já ouviram falar em alanina aminotransferase? Transaminase oxalacética, transaminase pirúvica. Esses trem, isso aqui a gente conhece como enzimas
hepáticas. Estão elas aqui fazendo essas transaminações. Eles estão transferindo grupamento amino de um lado para o outro. Vocês, quando forem enfermeiros, vão ter que aprender a interpretar esses exames aqui, ó. E para você entender o que isso significa, você tem que aprender o ciclo da ureia. Entendeu? Por que vocês têm que saber isso? Não é porque eu acho bonito, é porque vocês, como enfermeiros, precisam saber disso. Tá certo? Eu tenho que decorar esses nomes? Não. Não se preocupem em gravar esses nomes. Você tem que entender o que está acontecendo. Eu vou explicar exatamente o que você tem que entender. É porque para explicar para vocês o que vocês têm que entender, eu tenho que dar essa volta. Não tem outro jeito. Então vamos aqui comigo. Uma vez formado esse aspartato, ele sai da mitocôndria. Ele sai da mitocôndria e vai entrar no ciclo da ureia aqui em um determinado momento, que já eu vou falar dele, tá? Tá. Quando eu faço esse alfa-cetoglutarato aqui, junto com essa amônia aqui, eu formei toda essa reação bioquímica, que esse aqui é a parte do quadro lá da bicicleta de Krebs, que vocês vão fazer as reações. Eu vou formar um tal do carbamoil fosfato. Esse carbamoil fosfato está levando quem com ele? Está levando quem com ele? O grupamento NH4. Eu quero me livrar dele. Gente, eu quero me livrar disso aqui. Eu quero me livrar desse NH4. De onde é que veio esse NH4? Eu só quero, o objetivo da minha vida aqui é me livrar do NH4. De onde vem esse NH4? Da glutamina, do glutamato, que ele vem de onde? De onde é que veio esse NH4? De qualquer aminoácido que precisa ser degradado, precisa ser metabolizado, precisa ser destruído. Precisa ser excretado. Esse NH4, ele é excretado sob a forma de ureia. Olha o NH4 aqui, ele tem que ir embora. Eu quero que você vá embora. Tá certo? Como é que funciona? Então, esse carbamoil fosfato, com esse grupamento NH4, que eu quero me livrar dele, ele está aí esperando o transporte dele, é um carrinho de mão. Aqui não é uma Kombi, não, porque a viagem é curta, não é longa, não. Aqui eu tenho um negocinho chamado ornitina. Eu queria preta. Ornitina. Não entendi. Ornitina. A ornitina é o final do ciclo da ureia. Assim como o oxalacetato é o final do ciclo de Krebs, tá? A ornitina é um carrinho de mão vazio que entra na mitocôndria, ela está fora da mitocôndria, ela entra na mitocôndria. Entra na mitocôndria, pega o grupamento NH4 do carbamoil fosfato. Se ela pegou um outro componente, ela já mudou de nome. Citrulina. A citrulina tem NH4, que a gente quer se livrar dele. A gente não quer se livrar, vocês querem se livrar de mim? Eu sei. Então essa ornitina está vazia, não tem nada. Ornitina não tem NH4. Entrei na mitocôndria, peguei o NH4, virei o quê? Citrulina. Saí da mitocôndria. Quando eu saio da mitocôndria, essa citrulina encontra o aspartato. Tem uma reação aqui, N. Tem aqui quem? O NH4 caminhando aqui, ó. Quem é que ele vai se transformar aqui? Ele se transforma em arginina. A arginina tem esse NH4 que eu quero me livrar. Quero ou não quero? Quero me livrar. Essa arginina continua a viagem
recebe uma molécula de água para dar uma hidratada, vira quem? Ureia. Agora essa ureia vai embora pela urina, levando com ele quem? Então, na hora que essa arginina ganha uma molécula de água e sai do ciclo sobre a forma de ureia, essa arginina se transformou agora em quê mesmo, então? Em ornitina. Que é o quê? É o carro de mão vazio, ou seja, a arginina vai virar o quê? Ureia e ornitina no final das contas. Então a ornitina está vazia, entra de novo, pega o grupamento NH4 que veio dos aminoácidos, faz isso tudo, esse aspartato que veio de onde? Lá do alfa-cetoglutarato junto com o oxalacetato, transforma-se em arginina, tudo carregando esse NH4, ó. Tudo carregando esse NH4. Hidratou, formou ureia, tchau, leva esse NH4 embora. Virou ornitina de novo, vazio, e volta catando esse NH4. E assim vai. Ciclo da ureia. Entenderam? A lógica, pelo menos? Essa é a roda de trás da bicicleta? Essa é uma roda. A outra roda é o ciclo de Krebs. Porque no ciclo de Krebs, porque como eu vou precisar de vários produtos diferentes, e eu preciso, no final das contas, de oxalacetato. Eu preciso de oxalacetato. Cadê? Aqui. Eu preciso do oxalacetato para formar um aspartato. Aspartato aminotransferase é a enzima lá do fígado que vai fazer essas transaminações. Vai sair da mitocôndria, vai virar arginina, sai ureia, virou ornitina e continua. Só que esse aspartato, dependendo da situação metabólica da pessoa, pode ser transformado em oxalacetato também no citoplasma. Por isso vocês vão ver nos livros essa outra alça aqui. Porque eu posso fazer também via citoplasma, que vira, aí esse oxalacetato no citoplasma vira malato, que volta para a mitocôndria, vem para o ciclo de Krebs para fazer mais oxalacetato e refazer essa rota aqui para o ciclo da ureia. Vocês conseguem entender? Se vocês não estudarem, vocês não vão lá.